Agora a gente conseguiu a conexão com o Raul Santiago, que é jornalista, produtor de documentários e ativista. Ele está em parceria com vários projetos e sempre com foco no fim da violência, da desigualdade, discutindo segurança pública, enfrentamento ao racismo, garantia de direitos humanos. E neste momento ele está fazendo um trabalho muito importante, que é levando informações em relação à Covid-19 e em todas as favelas do Rio de Janeiro, tá? É um trabalho muito sério, gente. E ele está agora conosco via Skype, vai contar um pouquinho sobre tudo isso, como é que isso está acontecendo e a atual situação por lá. Raul Santiago, muito bom vê-lo aqui no nosso programa. É um prazer, obrigada pelo seu tempo aqui com a gente, viu? Olá, boa tarde, tudo bem? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouco do que a gente tem feito nesse momento de pandemia. E é isso. Eu sou Raul Santiago, eu sou do Complexo do Alemão, aqui no Rio de Janeiro. Faço parte de vários projetos sociais. E desde quando começou essa situação da pandemia global coronavírus, né, aqui no país, junto com alguns outros grupos, o Voz das Comunidades e Mulheres em Ação no Complexo do Alemão, somado ao Papo Reto, que eu faço parte, a gente criou um gabinete de crise para tentar lidar com essa situação das várias realidades que se acentuaram na desigualdade que a gente vive no nosso país, né? Então, desde então, a gente tem tentado trabalhar com uma comunicação que atinja todas as pessoas de fato, né, dentro da realidade das favelas e periferias, quem tem internet, quem não tem, diferentes idades, ações de rua, obviamente com todos os cuidados necessários para fazer uma conscientização, mas também articulando com todas as pessoas, literalmente, para conseguir doações de alimentos e kits de higiene, para também ajudar quem mais está passando dificuldade nesse momento atual. Perfeito, super necessário, importantíssimo um trabalho como esse, né? O Brasil, gigante, mas ao mesmo tempo com tanta disparidade. Enquanto muitos estão ganhando quilos em casa porque estão comendo muito mais, outros estão emagrecendo porque não tem absolutamente nada para comer, né? Quando a gente fala da importância de fazer a conscientização sobre a Covid-19, falar como é que se enfrenta a doença, eu sempre penso isso desde o começo, me parte o coração de imaginar o quanto algumas pessoas, elas saem para trabalhar para ganhar a comida daquele dia, né? E que de repente ficaram impossibilitadas de ganhar o alimento daquele dia. Então, manter essas pessoas em casa fica difícil, até porque às vezes na própria casa já não dá para fazer o isolamento, porque tem muita gente dentro do mesmo lugar, alguns saem, outros ficam. Como é que tem sido isso? Como é que vocês têm conseguido ajudar a população dessa forma? Exatamente avaliar em conjunto, né, e tentar encaminhar situações como essa que você trouxe. No Complexo do Alemão, por exemplo, a gente tem famílias... No Complexo do Alemão, por exemplo, a gente tem famílias que vivem em casa de 2, 3 cômodos, tem 10 pessoas na família, e fazer o isolamento social nessa realidade já é difícil. Se uma pessoa dessa família se contamina com o vírus, o isolamento total é praticamente impossível. Somado a isso, que mesmo algumas dicas básicas passadas pela Organização Mundial da Saúde não são fáceis de ser executadas nessas realidades da desigualdade, né? Então, por exemplo, lavar a mão o tempo inteiro com água e sabão. Infelizmente, não é todo dia que a gente tem água nas torneiras da favela. Então, a gente tem feito um trabalho de comunicação que, além de repassar e reforçar as dicas básicas da Organização Mundial da Saúde, das articulações da área da saúde, também criar estratégias nesse cenário de desigualdade, de coletividade entre as pessoas, obviamente sempre tentando ter o máximo de cuidado possível. Então, desde pendurar faixas, carros de som, cartazes pela favela, incentivando pessoas que têm cisterna, que tem mais de uma caixa d'água dentro da sua casa, compartilhe água com seu vizinho e vamos juntos vencer o coronavírus nesse momento. Mas também quando a gente entrega uma cesta básica, reforçar para aquelas pessoas que a gente está entregando uma cesta básica, porque a gente acredita que o isolamento social é importante para a gente vencer o vírus e a gente quer que essa pessoa, que essa família faça um isolamento social digno, né? Que tenha os seus direitos básicos minimamente garantidos, que não passem fome, que não falte água, que tenha informações necessárias, né? Então a gente tem feito esse ciclo de tentar pensar juntos. A gente tem a desigualdade como uma realidade. Ela se acentuou muito durante a pandemia global. A fome, infelizmente, virou a grande verdade e também a exposição de como muita gente não tem acesso diário à água potável. Então, a meio a esse cenário, a gente tem tentado construir ações, articulações para sanar e ajudar o máximo de pessoas possíveis, mas também, e mais importante do
que isso tudo, né, lembrar as pessoas que o Gabinete de Crise do Complexo do Alemão ou tantos outros trabalhos pelo Rio de Janeiro e pelo Brasil não substituem o poder público. Então é importante a gente fazer pressão naquela pessoa que fez uma promessa, que te pediu um voto, que te falou várias coisas. Esse é o momento da gente pressionar o poder público a ajudar a sua população diante da realidade grave que a gente tem vivido. Eu tenho certeza disso, né? Porque, na verdade, falar para uma população privilegiada parece simples, né? E negar a existência de uma população que está ali carecendo de apoio do governo, porque a gente está falando de saneamento básico, a gente está falando de água, luz, então isso é realmente muito sério, né? E que cai aí a ficha dessas autoridades que têm poder para isso. A gente tem visto, e algumas pessoas falam que absurdo o que está acontecendo na favela tal, baile funk, os jovens não estão respeitando. Isso está de fato acontecendo ou isso é fake news? Me conta. Então, eu acho que no início não foi tanta fake news, né? Tinha ainda uma certa aglomeração, não havia informação suficiente sobre a gravidade do vírus, não só na favela, né? Bem antes, no estado do Rio de Janeiro e no Brasil, a gente vendo o que estava acontecendo ao redor do mundo, mantivemos grandes eventos como os mega eventos da virada de ano, como o Carnaval, e isso foi, de certa forma, um atraso em outros microeventos a nível nacional que se mantiveram até a ficha cair da realidade do que estava acontecendo. Hoje, 1 mês, 2 meses depois da pandemia, dos números surgirem, né, da gravidade ser exposta, isso já não é uma realidade. Porém, existem ainda falas ou fake news que provocam a dúvida nas pessoas, né? Então o enfrentamento à fake news é uma grande questão nesse momento, porque quando pessoas ligadas ao poder público, né, autoridades federais ou mesmo estaduais ou municipais, reduzem a gravidade do significado do vírus, muitas vezes na sua fala, e a gente tem uma população onde as pessoas estão com fome, estão com sede, sem saber se vão ter emprego, sem saber se vão ter dinheiro no mesmo dia, sem saber se vão ficar vivas ou não, o que está acontecendo. Já tem um combo de dúvidas e dores, e quando pessoas com falas oficiais reduzem o significado desse momento, isso também dificulta que as pessoas tragam para si, de fato, a urgência e a gravidade do que precisa ser feito para a gente vencer esse vírus, né? Então, eu penso, diante desse cenário, que a gente que tem uma voz, que está fazendo um trabalho, que dialoga com outras pessoas, tem que o tempo inteiro ter cuidado e consciência, empatia no que você vai falar, porque nesse cenário, onde as pessoas estão vivendo essas várias desigualdades, que são históricas e aumentaram durante a pandemia, uma coisa que a gente diz, sem o mínimo de cuidado sobre como vamos colocá-las, às vezes ela não ajuda a solucionar, ela vira mais um peso nesse combo de dores e desigualdades. Então, enfrentamento à fake news, obviamente, é uma questão central, circula nos WhatsApps várias coisas totalmente absurdas do que se fazer, e que são coisas erradas, né, que já são provadas que não devem ser seguidas. Então, existe muita dificuldade. Eu acho que a comunicação tem sido central. Desde o início, quando a gente não comunicou direito, quando a pandemia se aproximou do Brasil, mas ainda hoje há muita disputa de narrativa e muitas vezes baseadas em fakes. Por isso que é importante também trabalhos como o nosso e estar aqui hoje com você nesse espaço para a gente bater esse papo tão importante e provocar a sociedade a refletir, né, para qual Brasil iremos nos encaminhar durante e o pós-pandemia, né? Agora a fome é exposta, a desigualdade grita, como a gente vai conter isso e a partir desse caos tentar construir um Brasil com mais equidade, com mais direitos, com menos racismo, com menos violência e com mais unidade entre as pessoas, né? Eu acho que essa é a grande verdade. É isso mesmo, eu concordo com você em todos os sentidos. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho como é que está a situação hoje da doença aí no Morro do Alemão. Você tem números para passar para a gente? Então, sim, um dos grupos que fazem parte do Gabinete de Crise do Complexo do Alemão, né, é o Voz das Comunidades, e eles têm feito um mapeamento a nível de favelas do Rio de Janeiro como um todo. No Complexo do Alemão também existem alguns dados em parceria com as clínicas da família, né, com os ACS, agentes de saúde comunitários, que têm circulado pela favela. Eu estou aqui com o meu computador com esse número aberto. A gente tem 42 casos confirmados, 15 óbitos por Covid-19, ainda
1.700 casos suspeitos e aproximadamente 1.000 casos de pessoas recuperadas, né? Então, por óbito de Covid, a gente tem a certeza de 15 óbitos e ainda tem mais 6 investigados, mas vale ressaltar que esse dado que eu estou falando para você é de uma clínica da família do Complexo do Alemão, que é a Zilda Arnes. Aqui tem 6 clínicas, né? O Complexo do Alemão no Rio de Janeiro, quem conhece, ele é gigante, são 16 localidades, quase 180 mil pessoas, é uma cidade dentro da cidade, né? Mas também vale ressaltar que esses números do Covid-19, quando a gente compara com as notícias tristes dos últimos momentos sobre como ações do Estado através da polícia e o conflito de grupos armados tem matado tanto quanto o vírus, né? Então, a gente, em meio a esse cenário onde a ajuda humanitária e a concentração na tentativa de salvar a vida de todas as pessoas, a violência, no caso do Rio de Janeiro especial, ainda é uma grande questão e se equilibra em algumas regiões e bairros aos números de mortos por tiros e pelo vírus, né? Então, é bem difícil. E isso precisa ser olhado com muita atenção. Eu concordo que a gente tem que ter esse olhar de cima, mas aí eu acho que a palavra da ordem agora é solidariedade. Você falou da solidariedade de pessoas que vivem juntas no Complexo do Alemão, mas eu acho que é importante também toda a sociedade participar desse movimento de solidariedade, até porque a gente chegou à conclusão que somos tão iguais, né? E, quer dizer, um vírus pequenininho, ele chega, não escolhe classe social, não escolhe cor, não escolhe absolutamente nada. Então a gente precisa mesmo estender a mão e é isso que faz a nossa vida ter sentido. De que forma a gente pode ajudar, de que forma a gente pode também apoiar esse trabalho que vocês estão fazendo junto às favelas? Bom, maravilha. Isso sobre o vírus, né, é uma grande verdade, ele chega a todo mundo, mas a gente tem que ter cuidado e avaliar, observar que a gente está no mesmo mar, né, mas em barcos diferentes. Com certeza. Então, quem está no privilégio, tem informação, tem a dispensa cheia, o salário não foi reduzido, tem mais possibilidade de enfrentar o vírus do que a grande maioria que está no lado da sobrevivência. Então, há desigualdade até na realidade do vírus, sim, infelizmente. E quem quiser colaborar, quem quiser ajudar, né, a gente está em todas as redes sociais como Gabinete Alemão. Qualquer rede social você joga Gabinete Alemão. Lá a gente tem feito prestação de contas, tem divulgado as contas onde as pessoas podem doar o apoio que quiserem nos ajudar. É onde a gente tem feito articulação com outras favelas e periferias, mas também aproveitando esse canal nacional e a força de vocês, de provocar as pessoas a perceberem o que existe de trabalho sendo realizados próximos de vocês. Porque aqui no Complexo do Alemão, no eixo sudeste, né, Rio, São Paulo, acaba conseguindo grande visibilidade a nível nacional, mas existem coisas incríveis acontecendo no norte, no nordeste do nosso país. Então, se você está numa condição de classe média, classe alta, ou mesmo um empreendedor que o seu salário não foi reduzido, que você está conseguindo sobreviver tranquilamente a esse processo e pode ajudar mais alguém, às vezes tem uma favela, uma periferia, um quilombo, uma aldeia, um espaço organizado perto de vocês que não tem talvez a visibilidade e os alcances que estar na região sudeste proporciona. Então vamos também descentralizar essa solidariedade e juntas e juntos construir um Brasil para todas e todos de fato. Tamo junto. Que bom conversar com você, Raul. Muito obrigada pela sua colaboração, muito obrigada por essa elucidação que você traz aqui para todos nós, né? E fica realmente esse convite. Eu já digo que não é nem um desafio, porque eu penso que se cada um doar pelo menos uma cesta básica, se cada cidadão fizer essa doação, a gente vai ter um Brasil melhor. E se todo mundo fizer essa pressão aí para que o governo olhe para as favelas com outro olhar, né? E priorize a questão do saneamento básico, a gente também vai ter um Brasil melhor. Eu fico grata, vou aqui passar o contato do seu Instagram e aí, se alguém entrar em contato lá, você responde, tá bom? Tamo junto, obrigado. É Raul Santiago, gente, com 2 L's. Raul com 2 L's Santiago. Vai lá e troca informações com esse querido. Deus te abençoe, força aí, um beijão pra todos, viu? Amém, um beijo. Obrigada.